mas nada abala a nossa confiança. Deus é por nós. O que Ele não fez, Ele fará. O que Ele ainda não fez, Ele está por fazer. E nós não bateremos em nenhuma outra porta. Nós esperaremos em Deus e somente em Deus. Amém? Que seja essa a nossa confiança. Que Deus veja isso no nosso coração. Momentos bons, momentos ruins, não importa. O que importa é que todos sejam vividos na presença de Deus. Amém? Por favor, abre a sua Bíblia comigo. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Nós vamos ver dos versos 10 ao 12. Encontramos? Isaías 43, do 10 ao 12. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, me creais e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu vos fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Amém? Ore, feche os seus olhos, fale com Ele, confirme que você crê, que você entende, que você discerne, que essa é a verdade. Ele é Deus e só Ele é Deus, poderoso na minha vida, na sua vida. Exalta, engrandece o nome do seu Senhor, do seu Salvador. Seja a Ele toda a honra, toda a glória, seja a Ele todo o louvor nesta noite. Festejemos a nossa salvação, aleluia! Ele nos deu uma maravilhosa salvação. Adoremos ao Senhor, adoremos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Seja exaltado, soberano Pai. Nós nos reunimos aqui em volta de Ti mesmo, Senhor. Por causa de Ti mesmo, Senhor. Vivemos uma vida vitoriosa hoje, por causa da Tua graça, da Tua infinita graça. Pai, a Tua igreja Te honra, a Tua igreja Te exalta, a Tua igreja Te adora, a Teu povo glorifica o Teu nome, porque enquanto tantos ainda estão procurando, nós já encontramos, ou por outro lado, já fomos encontrados por um Deus verdadeiro, único e poderoso Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. Seja exaltado, poderoso Deus, seja engrandecido nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo ser que respira, louve o Teu nome. Todo ser que pensa, que tem entendimento, chegue à compreensão da verdade. Só Tu és Deus, só Tu és Deus, só Tu és Deus, só Tu és Senhor. Aleluia! Toda a terra Te exalte, Pai. Todo ser se dobre diante de Ti, e toda língua confesse que só Tu és Deus. Não há outro Salvador. Bendito, amado, adorado, desejado pelas nossas almas. O nosso ser tem sede de Ti, Senhor. A nossa alma anseia pela Tua presença. Fala conosco, amado Deus. Fala com Teu povo. Tu és Deus, verdadeiro Deus. Que o Senhor se manifeste no meio do Teu povo, para a Sua própria glória e louvor. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Por favor, senta no seu lugar. Me dê toda a sua atenção, porque a palavra de Deus há de falar profundamente ao nosso coração, mais uma vez nesta noite. O texto que nós acabamos de ler, ele expõe algumas coisas que são sólidas e importantes. Ele expõe a realidade de um Deus que é o único Criador de todas as coisas, é a origem, a razão de ser de todas as coisas, um só, não houve
um conjunto de divindades para formar o que nossos olhos podem ver e nossas mãos podem tocar. Tudo aquilo que existe veio da sabedoria e do poder desse único e verdadeiro Deus. Mas nem todo mundo sabe sobre Ele. Nem todo mundo sabe que Ele é verdadeiro, que Ele é real. E há pessoas que até poderiam ter um pouquinho mais de convicção, porque tem diante de si algumas evidências que deveriam ser suficientes, pelo menos, para induzi-las ou conduzi-las a uma investigação mais honesta, mais sincera. Se as pessoas tão inteligentes dos nossos dias tivessem um pouco menos de preconceito e de indisposição para com a palavra de Deus, elas saberiam. Porque, na verdade, toda a criação confessa que veio das mãos do Criador. É só observar a criação, só observar, por exemplo, a maneira como vivem as espécies, a maneira como surgem as novas espécies na Terra, a nova geração de uma cultura, por exemplo. Encerra-se uma fase daquela cultura, vamos dizer, da cultura do milho. E então é feita a colheita e aquilo chega no ponto máximo, que é o ponto da colheita. Se passar daquele ponto, perde-se as espigas. Elas passaram do ponto. Então, no ponto exato, colhe-se a semente, aproveita-se a semente e espera o próximo ciclo. E a terra então descansa para receber de novo a semente, para gestar outra vez o fruto, para que então o ser humano colha e dele se alimente. E isso acontece desde quando? Desde sempre. Desde que Deus criou tudo o que há. Nós sabemos aquilo que a natureza nos conta e nós sabemos por conta de outras fontes também. E a principal delas, eu poderia dizer, porque é de uma estrutura espiritual tão poderosa que deveria ser, ao entendimento do intelecto tão adiantado da espécie humana hoje, alguma coisa de fácil aceitação e compreensão, que é a santa palavra do Senhor. Porque não há maior fonte de sabedoria do que a Bíblia Sagrada. Há quem diga assim, tentando desmerecê-la, é apenas palavras de homens, tinta no papel. Quem entendeu, escreveu o que quis, e nós as tomamos, essas palavras, como se fossem de Deus. É muita soberba imaginar que qualquer ser humano, de si mesmo, conseguiria gerar, produzir tamanha sabedoria. É, de fato, produto da instrumentalidade de homens, mas a origem, sem dúvida nenhuma, é a mente do soberano Deus, o poderoso Deus. A maior das tragédias dos nossos dias, meus amados irmãos, não são os flagelos sociais que nós observamos e nem as epidemias ou endemias que a sociedade sofre. E eu estou para te falar que nem mesmo os embates de guerra, de confrontos em busca de poder e de dinheiro e não sei mais o que existe na Terra, são coisas terríveis. Mas o pior de tudo que a raça humana enfrenta, e isso não é só de hoje, gerações passadas apresentaram mesmo drama, é justamente essa ignorância a respeito da identidade do verdadeiro Deus. Porque por não saber quem é o verdadeiro, as pessoas se voltam para deuses que não são deuses. E elas entregam a confiança delas a deuses que não são deuses. E elas constroem a vida delas em cima de instruções ou ausência de instruções de deuses que não são deuses. E elas se deixam levar nessa vida sem essa estrutura que é fundamental na existência humana, porque a vida humana foi produzida, foi gerada por Deus para ser vivida na presença de Deus. E as pessoas não querem nem sequer abrir o seu coração para acreditar que Ele é real, que Ele é o que a Bíblia diz que Ele é. Mas eu quero começar com você falando de um tempo na história dessa espécie humana em que não existia essa dúvida. Foi um tempo que eu não sei precisar para você a duração dele. Mas houve um tempo na face da Terra em que a espécie humana já estava aqui. E todos os que a compunham tinham tanta convicção da realidade de Deus, da sabedoria de Deus e do poder de Deus, que ninguém que chegasse colocando qualquer questionamento sobre isso seria recebido
a sua mensagem absorvida e aquilo aceito como uma possibilidade, porque era tamanha a convicção. Eu estou te falando do período da história da humanidade que aconteceu no Éden. Ali estavam os primeiros seres humanos, os primeiros representantes da nossa espécie. E o que eles sabiam? Eles não sabiam muitas coisas que nós sabemos hoje. Eles não tinham o domínio das ciências, conforme a humanidade tem hoje. Eles não saberiam manipular, manusear ou se beneficiar de instrumentos tecnológicos, por exemplo. Ainda não havia chegado essa maturidade de inteligência naquele tempo. Eles realmente não sabiam muita coisa que nós hoje sabemos. Mas eles sabiam coisas que tão mais importantes, tão mais substanciais para a existência humana, que infelizmente hoje, com os saberes tão múltiplos que a sociedade possui, esses conhecimentos a humanidade não possui. E naquele tempo, se você perguntasse para Adão e Eva, que eram os nossos representantes ali, naquela fase da história da humanidade, perguntasse para eles, por exemplo, existe Deus de verdade? Eles teriam dúvida na resposta? Se alguém sentasse com Adão e Eva e lhes fizesse essa pergunta, esse negócio de Deus é real? Existe mesmo? Existe mesmo essa personagem, essa divindade? Existe esse Deus? Ele é mesmo o criador de todas as coisas? Você está brincando, isso é verdade? O que eles diriam para nós? Você acha que eles diriam assim, não sei, quem sabe? Há quem creia que sim, há quem creia que não. Eles diriam isso? A resposta deles seria assim, oscilante ou seria convicta? Por que eles tinham tanta convicção? Porque eles viam a Deus, ouviam a Deus. É importante que Deus se faça conhecer, mas para que Ele se faça conhecer, o ser humano precisa permitir uma experiência que transcende suas capacidades de percepções meramente humanas. Por exemplo, eu posso perceber se uma coisa está quente ou está fria por tocar nela, não é? Deixa eu usar um exemplo assim, bem drástico. Se nós chegarmos perto de uma pessoa que faleceu, nós não vamos fazer isso, mas um perito vai fazer. Ele, só de tocar no cadáver, ele vai ter uma noção, pela temperatura, se tem muito ou pouco tempo de falecimento. É ou não é? Mas ele obteve essa informação através de uma sensação, um toque. Ele pôde tocar e perceber isso. A mãe vai fazer a mamadeira para o seu bebê. Ela precisa alimentar a sua criança, ela precisa cozinhar bem aquele mingau, não é? Não é essas farinhas doidas de hoje em dia, não. Estou falando do mingau de fubá, de antigamente, que nós fomos criados, por isso que nós somos fortinhos assim, né? Então, quando a gente ia fazer o nosso mingauzinho de maisena ou de fubá para os nossos meninos, ou do negocinho de arroz, como é que chamava? Isso aí. Como é que a gente fazia? A gente levava ao fogo e a gente precisava cozinhar bastante. Quer dizer que aquilo chegava numa temperatura insuportável para o paladar da criança, para a pele humana. O que a gente fazia, então, antes de servir o nosso bebê? Por mais que ele estivesse ali agitado, e chorando, estrangulando-se, de tanto chorar de fome, nós não jogávamos aquilo na boca dele, na temperatura que saiu do fogo. Nós primeiro íamos esfriar. Também não podia esfriar demais, senão, assim que amamentasse, ele soluçava, porque entrou alimento frio demais no estômago dele. Então, a mãe fazia o quê? Cozinhava bem cozido, a temperatura excessiva, mas depois de cozir, desligava a panela e ia esfriar, atentamente, porque era para descer a temperatura da mornidão, não era para gelar, não era para esfriar totalmente. Então, nós também precisávamos tocar, nós precisávamos sentir a temperatura daquele alimento. Então, as coisas que os nossos sentidos físicos e humanos percebem, a respeito delas nós não temos dificuldade de identificar a sua existência e a sua estrutura e a sua qualidade. Mas Deus não pode ser sentido desta maneira. Eu não posso apresentá-lo para você dizendo, aqui está ele, por favor aperte a mão dele, seja educado, cumprimente-o. Dê um aperto de mão no Deus que eu te apresento. Olhe nos olhos dele. Observe a fisionomia dele. Eu não posso te apresentar a Deus dessa maneira. O que a humanidade pede hoje?
para acreditar naquela que é a maior realidade, a invariável, a inquestionável, a insubstituível realidade, que é a existência do nosso Deus. Porque tudo passa, menos Ele e o reino eterno que lhe pertence. Todas as coisas são finitas, menos Deus e o reino que a Ele pertence. É tudo tão sólido, tão concreto, mas o ser humano não sabe, não percebe. E nós somos chamados, como ele diz aqui ao profeta Isaías, para ser testemunhas dele. Ou seja, para dar informações a respeito dele. Mas nós precisamos que aqueles que nos ouvem, eles sejam capazes de apreender, perceber aquilo de quem nós estamos falando, sem precisar tocar nele, sem precisar olhar nos olhos dele, sem precisar estudar o semblante dele, porque eu não posso apresentá-lo dessa maneira, porque ele não é carne e sangue como nós. Ele é Espírito. Jesus conversando com a mulher, no poço de Samaria, ele disse isso. Deus é Espírito, e importa que os que a Ele adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Se você sentasse com Adão e Eva e lhes perguntasse, Adão e Eva, de quem você está falando, ele fala coisas e você entende o que ele fala? Eles poderiam dizer, sem problema algum. A voz dele nós ouvimos e os ensinamentos dele nós entendemos perfeitamente. Os comandos dele, as orientações dele, nós entendemos tudo. Você lembra como é que se deu a queda deles lá no Éden? Quando Satanás os quis tentar, não tentou com esse tipo de confusão teológica. Mas será que ele existe mesmo? Isso não ia pegar nunca, porque disso eles não tinham dúvida. Não tinham dúvida. Quando Satanás os quis tentar, não mexeu nas convicções deles a respeito de quem é Deus e do que Deus pode fazer ou do que Deus havia feito. Mexeu naquilo que eram as suas próprias curiosidades, os seus desejos de conhecer, de saber coisas, de ter experiências fora daquilo que foram os limites estabelecidos por Deus. Então eles não tiveram experiência da queda por não conhecerem a Deus. Tiveram experiência da queda apesar de conhecerem a Deus, porque aquela foi a parte ou a parcela da humanidade que viveu experiências com Deus, a respeito das quais não sobrou dúvida nenhuma. Eles tinham respostas para as perguntas que ficam martelando na cabeça das pessoas hoje. Deus existe? De onde nós viemos? Quem finalmente fez todas as coisas? Ninguém sabe, eles sabiam, e ninguém poderia convencê-los do contrário. O que eles viram Deus fazer para eles terem tanta convicção, ser humano depois não viu mais. Porque aquele momento da experiência do homem com Deus foi um momento do início da história da humanidade. As coisas foram se sucedendo, as gerações foram se sucedendo, os anos foram passando, e era necessário que as pessoas na terra soubessem essa verdade, quem é Deus e do que Deus é capaz. Mas ele não podia fazer demonstrações diante das pessoas que iam se sucedendo na terra, exatamente iguais às que foram feitas no Éden. Porque aquela era a fase da criação e da estruturação das circunstâncias no planeta. Isso foi feito uma vez só e pronto. Então a gente sabe como é que a história caminhou. Ele estabeleceu um povo, ele escolheu um homem, ele escolheu um casal, e desse casal ele estabeleceu um povo, uma nação. E ele se fez conhecido a esse povo. Não através de atos de criação, como foi lá no Éden. Lá no Éden, a convicção de Adão e Eva estava vinculada às manifestações de Deus, relacionadas à criação e ao sustento da ordem cósmica diante dos olhos deles. Agora, diante desse povo que Deus estava estabelecendo na terra, para na terra dar testemunho da sua realidade, do seu poder e da sua força, Deus não ia criar de novo céu, terra, separar terra seca de água, separar água lá em cima de água cá embaixo, criar espécies que caminhassem sobre a terra, espécies para frequentar o fundo do mar, espécies para popular o ar, a atmosfera. Ele não ia fazer isso de novo. Aquelas eram as demonstrações para a humanidade edênica. Agora ele está trabalhando com outro grupo de testemunhas.
era a nação de Israel. Então ele também manifestou diante da nação de Israel algumas coisas que eram evidências de que aquilo que a palavra dizia dele, que ele dizia de si mesmo, era verdade. As respostas estavam na mente de Adão e Eva e precisavam agora estar na mente dos israelitas. Quem é Deus? Existe um Deus de verdade? Nós podemos encontrá-lo, nós podemos ouvi-lo, podemos conhecer seus pensamentos, seus comandos, suas ordens. Essas respostas precisavam vir e com convicção para a mente das pessoas. Deus se faz conhecer então a Israel. E ele manifesta alguns atos extraordinários. Nós poderíamos citar, por exemplo, as pragas do Egito. Nós poderíamos citar, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho. Nós poderíamos citar, por exemplo, a água saindo de rocha. Nós poderíamos citar, por exemplo, nuvem conduzindo de dia, coluna de fogo conduzindo de noite. Nós poderíamos citar, por exemplo, combates bélicos, onde uma minoria vence uma maioria, onde uma minoria sem treinamento nenhum vence maiorias fortemente armadas e especialmente treinadas, coisa fora do normal, fora do racional. Mas Deus ia fazendo essas demonstrações para quê? Para consolidar a convicção deles, porque era preciso que eles não perdessem as certezas a respeito de Deus. Era importante, por quê? Porque eles tinham uma função na terra, eles tinham a função de ser testemunhas. Você sabe que na estrutura da humanidade, o papel da testemunha é um papel seríssimo. É um papel seríssimo. A testemunha, ela empenha a sua honra, ela empenha a sua palavra, ela empenha a sua integridade, e ela garante um fato, a respeito do qual ela tem plena certeza. A testemunha é uma personagem importantíssima na terra. E ela precisa ter noção dessa importância, especialmente quando se trata de ela ser testemunha a respeito dessas verdades e dessa personagem, que é o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Deus, desde o princípio, Ele falou sobre testemunhas. Ele falou da sua determinação de estabelecer na terra pessoas que seriam as suas testemunhas, que falariam dele, que se refeririam a ele, que a respeito dele propagariam verdades, a respeito das quais teriam certeza absoluta. Ainda que confrontadas por teorias avessas, essas testemunhas estariam tão confiantes e convictas que elas não titubeariam, não vacilariam, e olhando firme nos olhos das pessoas diriam: eu sei em quem eu creio, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele é Deus, eu sei mais do que isso, que só Ele é Deus. Eu sei que Ele rege a terra com mãos fortes e poderosas. As testemunhas de Deus, o Criador lá do Éden, Ele forjou na estrutura da nação de Israel experiências extraordinárias, que à primeira vista poderiam parecer que tinham uma finalidade única e exclusiva de produzir o bem-estar daquela nação. Mas não se engane, havia um propósito maior por detrás de todas aquelas manifestações. Além de ter prazer em prover o bem-estar e o conforto e o livramento e as bênçãos da vida do seu povo, Deus queria instruir seu povo, para que o seu povo então tivesse estabelecida na sua mente, na sua alma, convicções inabaláveis, respostas firmes e irrefutáveis a respeito dessas questões. Existe um Deus? As testemunhas dele dizem: existe um Deus. Só um? As verdadeiras testemunhas diriam: verdadeiro? Só um. Só um. Eu estou procurando, eu já fui aqui
aqui, já foi ali, e qualquer um serve, eu só sei que eu preciso ter algum Deus. As testemunhas do verdadeiro diriam: não basta qualquer um, não serve qualquer um, porque na verdade só há um Deus. E alguém poderia dizer a essas testemunhas: arrogância e privilégio à sua fé, em detrimento das outras manifestações de fé. E as testemunhas do verdadeiro Deus diriam: não é arrogância e não é desprezo às outras manifestações de fé. É apenas a certeza de uma verdade que é inabalável. Ah, mas eu não acredito. Ainda assim, essa verdade é firme e poderosa e eterna. Então, quando trabalha com o povo de Israel, o Senhor diz, e está dizendo aqui através do profeta Isaías: eu fiz, eu agi, eu me manifestei, eu também me comuniquei, eu também vos fiz entender muitas coisas. E tudo isso, toda essa dinâmica, foi para transformar vocês em minhas testemunhas, para que vocês, espalhados pela face da terra, pudessem dar testemunho ao meu respeito, e com convicção declarar a plenos pulmões: Ele não é uma farsa, Ele é a única verdade inabalável, que jamais deixará de ser o que Ele é. O que Ele foi ontem, Ele é hoje. O que Ele é hoje, Ele será amanhã. O que Ele for amanhã, Ele será eternamente. Porque nada subtrai da sua substância. Ele é Deus. Ele diz: vós sois minhas testemunhas. Eu sou Deus. Testemunhe isso. Seja convicto a respeito disso. Seja uma pessoa que propague essa convicção. Não se preocupe em debater religião, porque não é isso que Ele está mandando fazer. Não se preocupe em cair em ciladas de debates desgastantes, desagradáveis e de pouco proveito. Apenas viva de uma maneira que demonstre a sua convicção. Quando te quiserem arrastar de cá para lá, você é simplesmente dono da sua própria decisão na vida. Declare-se àqueles que lhe querem arrastar e diga: eu não me movo da minha fé nesse único e verdadeiro Deus. E poderão usar com você vários argumentos e dizer: mas não é hoje politicamente correto, não é hoje alguma coisa que caia bem na sociedade moderna, você ser monoteísta, isso não cai bem hoje em dia. Parece retrógrado, parece pessoas ultrapassadas, parece pessoas de mente pequenininha. Você deveria abrir seus horizontes para aceitar outras divindades e outros poderes. Diante dessas manifestações e argumentos, aqueles que são fiéis testemunhas do Deus Todo-Poderoso, com a sua constância e regularidade na vida com Deus, ainda que não digam uma única palavra, estarão gritando para a sociedade a sua certeza: eu não troco, eu não mudo, eu não busco mais um, e mais uma dúzia, e mais uma centena, porque eu sei que nada deles é verdade. Eles são ilusão, mas eu conheço a verdade. Existe Deus? Você ainda não sabe, ó grande filósofo. Você ainda não sabe, ó mente pensante, extremamente aplaudida na sociedade e reverenciada nos meios acadêmicos, e tido como aquele que é dominador de todos os saberes. Você não sabe se Deus existe. O que você sabe? Eu sei, sabe muita coisa. Eu valorizo essa sua mente brilhante e os seus saberes tão importantes. Mas lamento te informar que você sabe muito, mas não sabe o principal. Você não sabe a verdade. Você não sabe quem Ele é e que Ele é aquele que te dá vida. É por conta dele ser quem Ele é que tu tem oxigênio para aspirar todos os dias na face da terra.
Tu não sabes disso, mas tu só continuas vivo na terra, porque Ele que sustenta a vida no planeta, te mantém vivo e mantém teus pulmões, inspirando e expirando, inspirando e expirando, enquanto abres tua boca para dizer que não crês que Ele existe. Ele te mantém vivo. O Senhor Deus está trabalhando agora na igreja. Ele trabalhou lá no Éden, Ele trabalhou em Israel e agora Ele trabalha na igreja. Jesus em Atos 1:8, registrado ali está o discurso dele. E ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então ser-me-eis testemunhas. Esse é o meu papel na humanidade, na sociedade. Qual que é a minha principal função na sociedade, nos meios que eu frequento? Qual que é a minha maior responsabilidade? Acima de tudo e de qualquer coisa, é ser fiel testemunha a respeito de Deus. Não se esqueça isso. O papel de uma testemunha é de fundamental importância na sociedade. E de tudo que nós poderíamos testemunhar, a informação mais importante está relacionada ao Deus que nós servimos. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão se não o conhecem? E como o conhecerão se ninguém prega para eles? E quem pregará para eles? Aqueles que já o conhecem, que já o invocam, que já sabem quem Ele é. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Quando uma pessoa recebe Cristo na sua vida, que alívio, que experiência marcante é a conversão, não é, irmãos? Quando nós olhamos lá para trás e lembramos do início da nossa caminhada, a gente vê e reflete, gente, é misterioso e profundo demais, que realmente mexeu com as nossas estruturas, transformou aquilo que a gente era. Nós hoje somos outra pessoa, é verdade ou não é? Quem aqui pode dizer isso? Eu sou outra pessoa, por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Então isso tudo trouxe para nós uma experiência com Deus. Nós não temos a experiência que Adão e Eva tiveram. Olhe para mim, por favor. Nós não vimos as mãos dele criando, nós não caminhamos com ele na viração do dia pelo jardim. Eu não tive essa experiência, você não teve, ninguém mais teve. Só aquela parcela da humanidade naquele período da história. Nós também não tivemos as experiências que Israel teve. Nós não tivemos. Nós não ficamos presos no Egito, nós não fomos escravos em terra estrangeira, nós não tivemos que ver 10 pragas sendo enviadas, nós não tivemos que atravessar um mar em terra seca. Eu não vivi isso. Você também não. Mas Ele não parou de agir na terra. Ele continua agindo na terra, manifestando na vida de tantas pessoas quem Ele é e do que Ele é capaz. Se eu passasse o microfone de fileira em fileira, de mão em mão, e pedisse para cada um de vocês não contar 10, 20, mas uma experiência, uma só, do momento da sua vida em que você tenha tido um contato, sabe, foi um contato, foi pessoal, foi na sua vida pessoal, foi no seu histórico, foi nas circunstâncias da sua vida particular, que você teve uma manifestação maravilhosa e transcendental do poder de Deus em seu favor. Não foi o mar que se abriu, porque ele só abriu uma vez, para uma outra nação, não foi para nós os brasileiros, e não vai abrir mais. Não foi a água saindo da rocha, porque nós não estamos atravessando o deserto físico, e nós não estamos precisando que a água brote da rocha, mas Ele continua fazendo acontecer, diante dos meus olhos e dos seus olhos. Amém, irmãos? Nós vemos o agir de Deus na nossa vida. Nós temos uma história com Deus. Desde o dia em que nós viemos para o Evangelho, nós temos uma história com Deus, muito perto de nós. E nós temos ouvido a voz do Senhor. Adão e Eva ouviram privilegiadamente pela boca do próprio Deus. Depois, Moisés foi aquele que Deus usou para falar ao povo de Israel.
No início da história da igreja, que privilégio, os primeiros cristãos, muito obrigada, aquela primeira igreja que foram os 12 apóstolos, eles ouviram a palavra de Deus da boca do Mestre Jesus Cristo. Depois uma outra fase na história da igreja, também muito honrosa, porque os primeiros cristãos tiveram o privilégio de ouvir Deus falar com eles pela boca dos apóstolos. E hoje às vezes a gente pensa assim, não tem ninguém mais assim tão excelente na terra que Deus esteja usando, de fato, como eles, não tem mais. Aqueles profetas do Antigo Testamento, não tem mais. Não tem mais. Foram homens de um calibre diferenciado. Quando o escritor aos Hebreus relata sobre a vida deles, no capítulo 11, ele diz, foram homens que essa terra não era digna da presença deles. Tamanha a sua nobreza, a sua lealdade ao seu chamado, a sua lealdade, a sua convicção a respeito de Deus. Houveram os apóstolos, homens extraordinários, homens que deixaram um legado, não apenas das palavras ungidas, inspiradas pelo Espírito Santo, que estão agora nas páginas que eu posso folhear e você pode folhear. Mas além disso, eles deixaram para nós um legado de demonstração, de resiliência. Eles eram pessoas que nada os fazia parar. Paulo chegou a dizer certa vez, o sofrimento é tanto na jornada ministerial, que às vezes quase da vida nós desesperamos. Mas ele disse quase. Porque no final das contas ele diz assim, ninguém mais me inquieta. Eu trago no meu corpo as marcas do meu Senhor. Eles deixaram para nós um legado de como se comportam testemunhas convictas a respeito de Deus nessa terra. E não são arrastados de cá para lá, conforme a conveniência, para se sentirem mais confortáveis e menos desqualificados aos olhos da sociedade. Eles deixaram para nós um legado de coragem e de firmeza de fé. E hoje o que é que nós temos na terra? Talvez a gente olhe para a igreja hoje e a gente diga assim, comparado com quem já pisou aqui, a nível de testemunhas do Senhor, realmente, os que estão hoje são pessoas de muito menos calibre, mas ainda que o sejam, eu não posso deixar de confirmar para você que na presença de Deus e pela voz do Espírito Santo na minha alma, Deus ainda tem fortes e convictas testemunhas dele na face da terra. Pessoas que não oscilam, elas não ficam ora crendo, ora descrendo. Elas não creem enquanto estão no ensino médio e perdem a fé quando partem para o ensino superior. Elas não perdem a fé, elas não perdem a convicção. Quando elas transitam pelos meios acadêmicos, elas podem encontrar lá filosofias mil. Elas podem encontrar lá argumentos dos mais elaborados, mas o que está consolidado na alma delas é intocado. Ali ninguém entra, ali ninguém mexe, ali ninguém tem autorização de produzir questionamentos e dúvidas e incertezas. São pessoas que elas podem andar com firmeza em qualquer setor da sociedade, porque elas não negociam suas convicções. E elas não mostram ou demonstram isso apenas verbalmente. Elas vivem pelas convicções que elas têm. Deus está procurando novos candidatos, que Ele possa transformar nessas testemunhas a respeito dEle mesmo. Nós às vezes damos glória e devemos dar mesmo ao Senhor, por tudo que Ele tem feito nesse lugar nas nossas vidas, cada culto, cada reunião, cada oportunidade que nos encontramos. E temos tanta coisa para compartilhar de como Ele tem nos abençoado. Mas eu queria que nessa noite nós fôssemos despertados para isso. Além de querer nos abençoar, nos beneficiar, nos dar o conforto de uma cura, de um livramento, de uma vitória, acima de tudo, Ele quer que os nossos olhos estejam vendo neste lugar a verdade. Deus é real, só Ele é Deus, só Ele é Salvador. Nós sabemos a verdade.
Isso é importante para nós, porque ninguém vai nos arrastar atrás de enganos, de filosofias utópicas. Mas além disso, isso também será para o benefício de todos os que se relacionarem conosco, todos os que conosco conviverem, porque nós seremos fiéis testemunhas dele diante dessas pessoas. Não com debates teológicos acalorados e irritantes e vaidosos, nada disso. Apenas com a nossa atitude de lealdade aos padrões que ele estabelece por nós. E então nós estaremos dizendo ao mundo a respeito de quem nós somos testemunhas. Eu sei quem ele é. Então me apresenta a ele. Cadê ele para que eu possa apertar a mão dele, para que eu possa analisar o semblante, a fisionomia, as expressões faciais dele? O Deus que você serve, cadê? Não tem nenhuma imagem dele aqui que você possa retratar para mim com o que ele se parece. Eu terei que te falar a verdade, eu não posso te oferecer uma imagem física de como ele é. Mas eu posso te dar uma ideia moral de como ele é. Porque eu vivo pelos padrões dele. A média aqui é mais alta do que a média lá fora, da moralidade, da ética. É isso que a vivência com ele gera em nós. Uma moralidade, uma ética, uma vida espiritual acima do padrão normalmente aceito pela sociedade. E aos que querem dizer que somos ultrapassados ou retrógrados, não. Pelo contrário, nós somos, pela misericórdia de Deus, iluminados pelo Santo Espírito de Deus. E sabemos que há um Deus no céu que também pisa na terra. Um Deus que não está alheio ou alienado às coisas aqui, mas que a tudo contempla, a tudo vê e tudo registra. E diante de quem todos um dia estarão para prestar contas. Nós estamos aqui nesta noite, engrandecendo e agradecendo a Deus. E abrindo o nosso coração de par em par, para dizer obrigado, meu Pai, porque o Senhor se revelou a mim. Infeliz era eu quando eu ainda não sabia essa verdade. Por quantos caminhos errados eu fui, enquanto eu não sabia essa verdade. Talvez você esteja refletindo sobre isso agora. Quem me dera eu tivesse aprendido essas coisas 30, 20 anos antes. Como teria sido diferente minha infância. Como teria sido diferente minha adolescência? Como teria sido diferente a minha juventude? Como teriam sido diferentes meus primeiros anos de casado? Como teria sido diferente a criação dos meus filhos? Tudo muda quando a gente sabe a verdade a respeito de Deus, de quem Ele é, de onde Ele está. Ele está conosco todo o tempo e em todo lugar. Do que os nossos tempos precisam? Precisam de testemunhas de Deus na sociedade. Então, quando nós paramos numa noite como essa, nós estamos diante de tantos homens e mulheres de Deus. Pessoas que talvez, como o pastor Roberto, possam dizer, olha, eu tenho 30, 20 anos como servo do Senhor. Tem alguém aqui que tem 20 anos que serve a Cristo, mais ou menos? Mais de 20? 30? Mais de 30? Mais de 30. Gente, tem gente que olha para nós quando nós dizemos isso e tem pena de nós. Sentem pena de nós e dizem, você não aproveitou nada. Nós não estamos lesados pelo Senhor. Ele não nos lesou em nada. Ele nos guardou, Ele nos protegeu dentro da igreja, dentro da casa dEle, dentro da palavra dEle. Mas há tantas imperfeições em quê? Em Deus? 20 anos andando com Ele. Alguém em 20 anos encontrou imperfeição nele? 30 anos, como eu e o pastor Roberto, andando com Deus. Encontramos imperfeição nele? No povo dele? Sem dúvida. Mas nele, eu estou falando dele. Ele falou assim, vós sereis minhas testemunhas. Ele não diz, vós sereis testemunhas do meu povo. Vocês serão minhas testemunhas. Quanto tempo ainda você gostaria de dedicar a Ele? Quantos anos daqui para frente? Se você fosse viver mais 40, desses 40, quantos você ainda está disposto a dedicar a Ele? Está cansado de servir a Ele? Está cansado de andar com Ele? Está cansado de cultuar a Ele? Você já está desiludido? Já está à procura de outro Deus? Você é verdadeira testemunha?
Então renove os seus votos com Ele nesta noite. Porque é isso que nós temos que fazer cada dia, cada ano. Nós precisamos nos voltar para o Senhor e dizer: Senhor, eu não estou vacilando, eu não estou oscilando, eu não estou desanimando. Eu sei que só o Senhor é Deus e que é só contigo que eu quero viver. Não quero conversar com você hoje sobre problemas. Eu não quero falar sobre necessidades, eu não quero falar sobre doença, eu não quero falar sobre preocupações, eu só quero falar sobre certeza. Ele é Deus, só Ele é Deus. Ele tem todo o poder, só Ele tem todo o poder. Você não poderia estar em melhores mãos. Pedro dizia a Jesus Cristo: para quem iremos nós? Só Tu nos pode dar a vida eterna. Ele diz aqui através de Isaías a Israel: vocês não tiveram outro Deus, porque só eu sou seu Deus, só eu tenho salvação para lhes dar. Fique de pé no seu lugar. Que seja exaltado esse soberano Deus, que seja adorado nosso precioso Deus. Feche os seus olhos, por favor. E eu quero que você deixe a sua alma se encher de gratidão e de adoração. E quando ela se encher de gratidão e de adoração, só aí a sua boca vai começar a expressar diante de Deus a sua veneração, a sua adoração, a sua contemplação a essa grandeza, a esse poder, a esta força, a esta realidade que tantas pessoas acreditam ser uma ilusão, mas não é. Deus, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, Ele é a força da nossa vida. Ele é poderoso em obras, Ele é poderoso nas batalhas, Ele é Deus criador, Ele é Deus sustentador, Ele é aquele diante de quem o dia todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é Senhor. Mas eu não estou esperando esse dia, eu já faço isso aqui e agora. Deixa a sua alma exaltar, deixa a sua alma engrandecer. Ele está fazendo de mim, de você, as testemunhas de Deus até hoje. Aleluia! Tu és grande em misericórdia, Pai. Tuas mãos fizeram tudo o que existe, Senhor. A força do Teu braço colocou em ordem todas as coisas. A força do Teu braço, Pai, sustenta em ordem todo o universo. Nossos olhos contemplam a Tua glória. Nosso coração se abre, a nossa alma se dilata para receber mais de Ti, para receber mais de Ti. Porque Tu tens nos transformado em testemunhas a Teu próprio respeito. Muitos ainda não sabem, mas nós já sabemos que o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. E a nossa alma Te engrandece, a nossa alma Te exalta, todo o nosso ser se dobra diante de Ti, para declarar nossa adoração, Senhor, para engrandecer o Teu nome, para dizer que Tu és a maior de todas as majestades. Tudo se dobra diante de Ti, o sol, a lua, tudo se dobra diante da Tua beleza. Os reinos, os principados, as potestades, todos se dobram diante da Tua formosura, Senhor. Oriande canta lais, soberano Deus. Tua presença enche toda a terra, Senhor. Nos quatro cantos desse mundo Tu estás. Teus olhos contemplam todos os homens. Teus olhos contemplam todos os homens. Seja exaltado, Pai. Seja exaltado. Seja exaltado, Senhor. Nas maiores alturas, seja exaltado, ó Deus da minha vida. Seja engrandecido, Senhor. Oh, maravilha de Deus, maravilha de Deus. Grandioso és Tu, Senhor,
Grandioso és tu, Senhor. Aleluia! Poderosamente, Pai, vai se revelando ao teu povo, Senhor, para que sejamos fiéis testemunhas. Dediquemos a nossa vida a isso. Vivamos décadas ainda nessa terra, todas elas ocupados em dar testemunho a teu respeito, sem jamais vacilar na nossa certeza. E um dia nossos olhos te verão como o Senhor de fato é. Hoje nós não suportaríamos, mas um dia nossos olhos te verão, revestido da glória como o Senhor é. Naquele dia, Senhor, nós seremos semelhantes ao Senhor. Oriana Laios, aleluia, aleluia. Magnífico Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Enche nosso ser, Senhor, com a tua doce presença. Vem como um rio, vem como um rio, Senhor. Inunda nossa alma, Pai. Oh, maravilha de Deus. Santo e poderoso, santo e poderoso. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome. Em toda a terra, glória ao teu nome, Senhor. Oh, aleluia! Graças te damos, Pai. Aleluia! Nós te aplaudimos e te adoramos, Senhor. Aleluia! Santo Deus, Santo Deus.